Muito bem, depois da goleada contra o RT, o clima melhorou muito lá no Atlético e a confiança é total na recuperação dentro do Campeonato Mineiro. Vamos ver. Nada como uma vitória recheada de gols. Maravilhosa, né? E nada como dar um pulo na tabela, de nono para quinto colocado. Nós não começamos, na verdade, bem o campeonato, tivemos alguns tropeços, agora chegou a hora da arrancada. A reação no Campeonato Mineiro já começou e foram os reservas que fizeram a diferença. Motivação de sobra para os titulares que passaram a semana trabalhando duro. No domingo, o Galo volta a campo, dessa vez contra o América, que está na 8ª colocação e venceu apenas uma partida no campeonato. Um clássico, um jogo difícil, mas se vencer, o Atlético pode entrar de vez no G4. Vamos agora trabalhar para os próximos jogos, para que a gente possa entrar já na zona de classificação mais rápido e poder terminar bem. A boa sequência que o time tanto espera é motivada também pelo desejo de alcançar seu maior rival, que está na ponta da tabela. O intuito é se aproximar ao máximo do Cruzeiro, né, apesar da distância de pontos, mas vamos batalhar, vamos lutar, se der em brecha e a gente conseguir chegar em primeiro devido à vantagem que tem no quadrangular. Bem, se não, a gente vai continuar lutando para ver se chega na segunda colocação, né? Depois do clássico de domingo contra o América, o Galo se prepara para estrear em casa na Libertadores. Serão 2 jogos seguidos no Independência e nem precisa dizer que todos estão ansiosos para fazer a festa no Horto. Esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que o Independência volte a ser nosso caldeirão, a nossa força, né? Para que a gente possa vencer e vencer bem jogando em casa. E aos poucos, a cada rodada que vai passando, a gente vai encontrando esse equilíbrio e vai jogando bem. Tá aí o zagueiro Léo Silva falando. Dimar Oliveira, domingo contra o América, Dimar. Aliás, o América que trocou de técnico de novo, ainda não engrenou. Quem joga em casa, Dimar? Atlético ou América? Atlético. Atlético joga em casa? É, o manda do Atlético. O América também é curioso, né? Os dois são mandantes do jogo. O manda do Atlético e o estádio é dos dois. Agora me diz uma coisa. Você acha que de fato tem... Você fica falando isso, daqui a pouco o Carlos Cruz liga e briga com você. Pai, tá bom, olha independência aqui. do América. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Olha aqui, ô Dimar, vamos falar desse jogo. Como é que você vê? Você acha que é um adversário, por se tratar de uma história, de confrontos e tal, e embora o Atlético tenha ampla vantagem, é um adversário diferente no que tange a qualidade? É superior ao que o Atlético enfrentou até hoje, com exceção do clássico contra o Cruzeiro ou não, Dimar? Não, com todo respeito ao América, não. Pelo que ele tem apresentado, né? Ainda não se encontrou mesmo, fazendo um campeonato mineiro muito ruim. A gente até comentava hoje na Band News, eu e o Felipe Junqueiro, o seguinte, que individualmente o Atlético, né, ele é muito superior ao América, individualmente. No coletivo, o Atlético também só foi no jogo da URT que ele apresentou uma diferença em termos de campeonato mineiro. Até então, por que você fica rindo? Aquele daí eu tô aqui prestando atenção em você. Até então, o Atlético não tinha tido essa força. Mas você sabe que eu comentava com os meninos da produção agora, pô, como muda uma vida. É que os dois estão rindo de mim. Dimara, consciente no seu ponto de vista, mas esquece da gente um pouquinho, Dimara. Apaga a gente do seu pensamento, pelo menos 1 hora do programa. Você fica lembrando do antes do programa. Olha para aquela câmera lá, Dimara, 2-1 e fala, Dimara. Foca. Aí eu estava dizendo que eu tenho acompanhado a reação da torcida. Olha lá, os dois, eles não param de rir. Da torcida. Vocês estão de brincadeira. Não, de brincadeira, tá vendo os dois? A reação da torcida mudou muito. Sabe que tem uma pesquisa até no Super Esportes, mandar um abração para os nossos companheiros de lá. O Paulo Tuori já saltou de regular para muito bom o trabalho dele. O quê? Imagina. Mas já? Para bom, O que uma goleada não faz. Isso. Como é que vai mudando, né? A vitória é importante na vida das pessoas. E aí ele tem, muito, a vitória é sempre importante. Aí você tem o clássico, vai que o Atlético fecha na Dimara, por favor. Ô, Brasil, não escolhemos o programa não, Brasil. Ele aqui, hoje você fala aqui, sabe o que me incomoda? Cara de pau. Sabe o que me incomoda? Você olha pra mim e vem com essa. Sabe o que me incomoda? É que se você faz isso na Itatiaia, o Emanuel te tira de circulação. Mas ninguém vê, entendeu? O Emanuel tira de circulação. Para de rir. Você é um cara de pau, você é um homem 2 caras, ele olha pra mim e ri, vem com essa agora. Vem com essa de dar de sério. Olha, seu Torrinho. Aqui, você deve estar pensando o tempo inteiro. Será que na hora de pegar vai dizer I love you? É verdade. Dimara, você já terminou seu raciocínio? Não.
Então, por Aliás, favor, eu nem raciocinei, né? prossiga. Que vocês não deixaram. Mas então a gente está falando dessa força. Você imagina se o Paulo Autuori tem um bom resultado diante do América. No jogo da quarta-feira pela Libertadores também o Atlético faz a sua segunda vitória em termos de Libertadores. Aí o trabalho dele vai para ótimo. Isso é o contexto do futebol. É assim que as coisas rolam. E a torcida vai apoiando mais o time e a tendência é que tudo isso se volte para uma situação melhor. Mas para isso o Atlético precisa querer. Eu entendo que o detalhe para ser ótimo é conseguir fazer com que Tardelli e Ronaldinho joguem. É isso aí. Conseguindo isso, que é o ponto crucial. Olha lá, mostra a cara desse cidadão. E para ele também, para agora ele fica. O raciocínio dele. Cara, assim, mas na hora que eu tô falando, fica tentando me tirar do sério, mas eu foco, eu tenho mais concentração com a Edmara. Então, olha aqui, conseguindo fazer que o Chu e o Tardelli jogam, o trabalho vai ser considerado ótimo. E o América, nos últimos anos, a verdade tem que ser dito, não tem dado o trabalho que ele deu em outras oportunidades, quando o América realmente estava mais forte, incomodava. O América não tem conseguido rendimento. O diferencial, a luz para esse América, de repente é quem pode jogar e estrear no clássico, que é o Chu. O Chu contratado, pintando aquilo que o Moacir Júnior tem essa possibilidade. O Emerson Romano hoje falava isso. É um jogador que fez. Inscrito, que o Emerson falou que não seria surpresa se ele pintasse no clássico. Que poderia mas sim. Mas acha que só vai mudar tudo isso? Vai ser essa luz? Não, mas é um pouco de luz pelo seguinte. Você está desdenhando da qualidade do futebol dele? Não, né? Desdenhou um pouquinho, mas é que ele tem qualidade. Porque eu acho que é muita responsabilidade que precisa nesse setor, é muita responsabilidade, porque as outras situações, as outras posições estão muito carentes. Mas, de repente, é um cara que pode dar um embalo, o América jogando fechado, o Chu sabe chutar de fora da área, e o Moacir Júnior detectou. É o ponto mais carente do América hoje, é esse mesmo, cara. Claro. Ó, Junqueira, põe na tela aí vamos começar a registrar o Twitter do nosso telespectador, @os donos da bola MG, o Luiz _Tog. Luiz Miguel, toca Luiz Miguel pra mim aí, por favor. Assim que tive que achar e toca pra mim. Toca a música. Existe alguém na reserva do Galo que tenha condições de tomar a vaga do Fernandinho? O Fernandinho, Brasil. Tá todo mundo falando isso, impressionante. Se fosse alguém cair, cairia o Fernandinho. Aí você tem Dátalo, tem Guilherme, jogadores que podem mudar a estrutura. Nós falamos isso, mas é interessante. Todo mundo, na hora de apontar desse quarteto atleticano, vira e fala: Fernandinho é o primeiro a cair, porque ele também está devendo um pouco. Mas eu acho que passa muito, Everton, pela questão do meio-campo do Atlético. Todo mundo está vendo que o que não está funcionando é a ligação por ali. O que está todo mundo pensando é quem é o cara que vai jogar com o Ronaldinho. O Tardelli não está jogando com o Ronaldinho. O Ronaldinho jogou muitas vezes sozinho, mas não está rendendo. Não, mas o jogar, que eu digo é jogar mesmo, porque ele não está jogando sozinho, tem que ter um companheiro. Pois é, mas aí ali. você entende que seria uma atitude inteligente do técnico Paulo Autuori. Eu gostaria até da participação do telespectador de colocar 2 volantes com Ronaldinho e Dátolo no meio-campo, Tardelli e Jô na frente. Como o Tardelli jogava com o Paulo Autuori. Sabe o que acontece? Que eu imagino que o torcedor do Atlético tenha medo dessa mudança. O Atlético é uma arma muito grande você ter Fernandinho e Tardelli nos dois abertos. Claro. É uma arma muito grande. Estão bem, né? Se abrir mão disso. Agora, eu acho que varia de adversário para adversário, né, Brasil? E ainda mais com o Mineiro, com o Libertadores, você tem todas as alternativas. Eu não gostaria de ver o Atlético viver esse ano, Gilmar, essa mudança. Eu gostaria que o Ronaldinho encontrasse seu melhor futebol, ele que conseguiu fazer essa função muito bem, mas eu sempre falo isso, e tenho falado até muito ultimamente, futebol é momento. Às vezes, no momento, você tem que colocar um cara, até para o Ronaldinho encontrar a melhor condição, dividir. Fernandinho entra, de repente, no segundo tempo. Muda e outra, gente. Nós temos que lembrar, tem Mineiro, daqui a pouco tá a Copa do Brasil batendo aí, tem a Libertadores, e você tem que ver aqueles que estão em condição. Pode até ser que em alguma situação, o cara com o Autuori vai virar e vai falar... Eu tenho mais uma pergunta para vocês. Mais uma vez, eu gostaria da opinião, viu, Felipe? Fica de olho no Twitter aí, do nosso telespectador. Chegou? Grande doutor André, grande advogado André, ligado no programa e indicando Galo 3-0 domingo em cima do Mequinha. Olha aí, você vê que ele quase não torce, né? Ô Júnior, a gente vê o Cruzeiro, por exemplo, o Marcelo Oliveira falando em algumas possibilidades de, inclusive, jogar sem um homem de referência, com 4 homens de velocidade. Sacar o Jô do time, colocar o Dátolo como homem de chegada, e a velocidade de Tardelli e Fernandinho e tal, com o Tardelli um pouco mais enfiado, seria uma alternativa
salutar, Júnior Brasil? Eu até entendo o seguinte, o Jô também é um que está devendo, está muito irregular. Então, nesse ano está um pouco vagalume. Pisca, some. A bola às vezes não chega. Às vezes some. Às vezes some. Aí depois pisca. Então, assim, é um jogador que vive um momento, em termos de mídia nacional, em termos do que ele pode fazer a partir de segunda-feira sendo convocado, que há uma especulação. O Jô vive um momento muito bom e ele viveu isso na seleção brasileira. Com essa dúvida de Fred... Fred, será que vai suportar? Até quando? Vai ter outra contusão? É o que está todo mundo falando. Eu entendo que o Jô, hoje, eu não abriria a mão dele no time titular. Sem dúvida alguma. E ele tem um detalhe. É o cara da bola aérea também. Porque ele é muito alto. Ele na bola aérea, ele ganha de qualquer um. Dimara, vamos pegar como exemplo um clássico. E aí, mais uma vez, citando o Cruzeiro na vida do Atlético. Um clássico, onde você tem Dedé e Bruno Rodrigo, que são zagueiros, pelo alto, são zagueiros muito fortes. Aí... seria interessante tirar um homem de referência e jogar com 4 homens de velocidade? Então é aquela questão que o Autório fala muito, e que o Marcelo fala muito, depende muito da situação de adversário. Mas eu acho que quando você pede um homem que você tem essa qualidade dele como atacante de referência do centroavante, que é uma posição muito difícil hoje no Brasil, tanto é verdade que o Felipe encontra essa dificuldade toda, o Luiz Felipe Scolari, em relação a quem vai ser, né, o Jô, ao Fred, Allan Kardec, eles estão falando. Então, é um jogador muito difícil de você encontrar. Então, você tem que fazer com que ele tenha a melhor condição. Agora, Guilherme pode aparecer logo aí com uma história nova no Atlético. Ele foi jogador... Guilherme ou Dátalo? Aqui, ele foi jogador... Guilherme e Dátalo. Também. Aliás, eu tenho um tweet aí. Cadê o tweet, Junqueira? Põe na tela aí pra mim, por gentileza. Olha aí, do Barros 1806. Boa tarde, Guilherme Barros, o nome dele. Boa tarde, Tardelli precisa jogar esse ano, porque até o momento... tá de titular pelo que fez ano passado. Olha aí, hein? Guilherme Barros dizendo. E o Guilherme foi muito elogiado pelo Autuori. Lembrando sempre que o Autuori foi o técnico que colocou ele na equipe principal do Cruzeiro, ou seja, conhece as características dele, sabe como o Guilherme joga. Aquela história de sempre a gente pergunta pro Guilherme, você joga de quê, afinal de contas? Isso é estímulo pro cara. É um estímulo para ele. Ele foi muito elogiado depois do jogo lá contra o RT. A gente falou aqui que ele armou muito bem a equipe e foi justo, porque ele estava em todos os lances, que pese o adversário, que pese tudo isso, mas pelo menos ele tem demonstrado vontade. Vontade é uma coisa que também move o Paulo Autuori. Muito bem. Ô, Lincoln, você preparou minha música do Luiz Miguel aí? Por gentileza, toca aí. Ao som de Luiz Miguel, vou convidar ao palco grande Marquinhos da Brasil. Agora você pegou pesado. Grande Marquinhos, tudo bem, cara? Ótimo, e você? Normalmente a Luana entra com uma música que tem muito a ver com ela, não é? E aí, essa aí comigo. Luiz Miguel, você mantém a distância, Marquinhos, por favor. Olha aqui, pessoal, tá no estúdio aqui o Marquinhos para a gente falar mais uma vez sobre o sucesso da Chevrolet Brasil, né, e convidar a você para realmente pegar o telefone e ligar para 3003-4443. Por quê? Quando você liga, você realiza sonho. Marquinhos tá aqui, chega para cá, Marquinhos, para contar mais uma vez. A gente vem falando diariamente aqui, mas nada melhor que bater um papo direto com o dono. Sobre a questão, vamos começar a falar dessa questão do carro usado. Tem um carro, eu quero aderir a um plano da Chevrolet Brasil, como é que funciona? O carro usado ele pode ser ofertado de lance. Vai fazer uma avaliação do seu veículo numa concessionária Chevrolet credenciada, o valor do seu veículo você vai ofertar de lance. Foi contemplado, você entrega seu carro e retira o outro. Se porventura não for contemplado, no mês que vem você pode ofertar novamente o lance. Tá? E o lance é a partir do valor de uma parcela. Nós temos grupos em andamentos com a média de lance, Everton, baixinha. Tem muita gente já de carro zero. Você consegue me dar um exemplo de algum cliente que ofereceu um lance baixo e conseguiu tirar o carro na hora? Tenho. Nós tivemos agora, na semana passada, uma carta de um Celta de 26 mil. O cliente ofertou 8.700, foi contemplado e com o valor do lance, ele abateu mais ainda o valor da parcela. Hoje está pagando parcela de 200 e poucos reais, andando de Celta zero. Olha aí, tá vendo só? Outra questão muito procurada, inclusive a pessoa tem dúvida sobre o CNPJ. Quando eu digo aqui, você tem CNPJ, tem condições especiais e tal, por quê? O que acontece e que condições são essas, Marcos? Certo.
O CNPJ, nós vamos proporcionar um desconto no valor da parcela e um desconto fantástico na retirada do veículo. Tem veículo da Chevrolet dando quase 12% de desconto aí, pessoa jurídica. Então, é o melhor custo-benefício do mercado. A turma está toda de plantão. Ligue agora, 3003-4443. 3003-4443. E para finalizar, os 25 mil. Aquele sorteio que rola semanalmente dos 25 mil. Aliás, ontem eu chamei a atenção quando eu falei da Chevrolet Brasil aqui. Falei, alô Marquinhos, vamos trazer esse cliente que é contemplado aí com os 25 mil para a gente mostrar aqui. Porque é real, toda semana, até o final do plano, 25 mil, a pessoa corre o risco de ganhar, é muito bom, né? Pode levar esses 25. Pode levar. Toda semana vai ter um sorteio de 25 mil até o final do seu plano. Então, quer dizer, você pode estar de carro zero e, quem sabe, ganhar 25 mil para gastar da maneira que quiser. Você vai ligar o Consultor Brasil, vai até você. 3003-4443. 3003-4443. Obrigado, Marquinhos. É o melhor custo-benefício do mercado. Olha, aqui você fala direto com o dono que está indo para lá, para a central agora, você vai ligar, ele vai falar com você lá, se você der sorte, né? Porque ouvir a voz desse no telefone não é fácil, não. Júnior Brasil já ouviu e sabe que é bom, né, Brasil? Obrigado, Marquinhos. Um abraço. Bom final de semana, um abraço a todos também. lá. Um abraço. Muito bem. Pessoal, tá sentindo falta da Luaninha? Ela volta. Tem que agradar as meninas também, não é? Amanhã, comigo, não com o Marquinhos. Amanhã tem jogo do líder contra o segundo colocado do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro com time reserva encara o invicto Boa, lá na cidade de Varginha. Vamos ver. E a próxima parada do Cruzeiro é na cidade de Varginha. Já que você é um novato em Campeonato Mineiro, já ouviu falar em Varginha? É uma cidade famosa, né? Pelo quê? Você sabe? Não sei muito. É conhecida como a cidade dos ETs. Já tinha ouvido falar? Assim, se eu ouvi, eu não lembro, assim. Varginha é a terra dos ETs e do Boa Esporte. Time sensação do Mineiro. Será o duelo do líder Cruzeiro contra o vice-líder. Hoje em dia não tem camisa, entendeu? Hoje em dia quem trabalha melhor na semana, quem se dedicou mais e quem chegar na hora do jogo, se doar mais, ganha. Então, acho que o Boa está fazendo uma boa campanha também, a gente não pode deixar de ver isso. Mas é chegar lá agora, né? É um confronto direto e com certeza tentar fazer uma boa partida lá para sair com os 3 pontos junto com os meus companheiros aí. O técnico Marcelo Oliveira já adiantou. Vai colocar em campo um time alternativo, já que na terça-feira tem Libertadores pela frente. A escalação do time que vai encarar o Boa Esporte só na cabeça do professor Marcelo. O certo mesmo é que tem muita gente querendo entrar em campo e, claro, mostrar serviço. O Marlone quer jogar. O volante Nilton também. Eu vou estar pedindo para poder estar indo para o jogo, nem se for para poder estar jogando aí os 45 ou jogar o jogo todo, aí fica o critério dele, ele que vai estar achando melhor, mas eu vou já deixar já o critério já dele, o Nilton já disponível quando ele precisar. Marcelo Moreno, poupado contra o Guarani, está na expectativa. Estou pronto para sábado e para qualquer jogo que o professor quiser me colocar como titular. Tamanha vontade, sobrou até pra gente. Pô, Marcelo, você quebra o nosso patrimônio, cara. Calma lá. Marcelo Moreno. Olha aqui, cadê a Gisele Ramos? Já tá por aí? Gisele já tá por aí, ô Junqueira? Vamos chamar a Gisele para atualizar as informações do Cruzeiro. Aliás, Cruzeiro amanhã você ouve na Band News FM 89,5, também pelo bandnewsfm.com.br. Diretamente da Toca 2. Alô, Gisele, boa tarde. Muito boa tarde para você, Everton. Pois é, o Cruzeiro fez agora pela manhã o último treino antes de enfrentar o vice-líder Boa Esporte. E o técnico Marcelo Oliveira fez mistério até o último minuto de treinamento. Mas aí deu para ver o time que entra em campo amanhã e, como o próprio treinador adiantou, será mesmo um time alternativo com Fábio no gol, Mike, o Wallace, Léo e Luan na lateral esquerda, Souza, Henrique, Tinga, Marlone e Elber. E lá na frente, Marcelo Moreno. O time viaja amanhã e os outros atletas considerados titulares ficam por aqui, porque no domingo tem treinamento pela manhã, já pensando na estreia em casa na Libertadores, jogo que será às 5h30 da tarde na próxima terça-feira. Agora uma atualização sobre o recém-contratado volante William Farias. O jogador continua fazendo aquela
aquela bateria de exames, aquela tradicional bateria de exames, e deve ser apresentado na próxima quarta-feira aqui na Toca da Raposa 2. E uma boa notícia no treinamento dessa manhã foi a presença de Everton Ribeiro, que passou a semana com dores no pé direito, mas hoje fez o seu primeiro trabalho com bola e pode ser aí mais uma opção para esta estreia na Libertadores. É com você, Everton. Beijo para você, obrigado Gisele Ramos, direto da Toca 2. Olha, o Campeonato Mineiro há algum tempo era meio que uma obrigação Cruzeiro e Atlético entrarem com times titulares, não é? Eu não sei se ele tinha mais importância, mais encanto. O fato é que hoje, ainda bem que os times conseguem, e aí nada melhor que você testar alguns jogadores reservas ou da base dentro do próprio campeonato estadual. Eu entendo que a melhor alternativa seja, de fato, essa aí. Né, Edmar? Entrar com o time reserva, colocar os caras para jogarem, pega jogador da base, traz, vai testando. Nada melhor que dentro do jogo. Então, ponto, né, exatamente para essa atual situação que o futebol mineiro se encontra. Porque essa disparidade, a gente falou aqui que uma folha do Cruzeiro paga 8 temporadas do Guarani, né? Para os clubes do interior, isso é péssimo. Mas para os clubes da capital, é excepcional. Eu vou além, ainda bem que os dois estão na Libertadores, né? Porque senão, aí você não tinha time. E a gente se lembra na temporada passada como o Cuca treinou o time que ia jogar na Libertadores nos Jogos do Mineiro, as modificações, as alternativas ele fazia, né? E os testes, as possibilidades ele fazia no Mineiro. E o que a gente está vendo do próprio Marcelo, olha que importante, ele vai ter jogadores que a gente tem buscado sempre falar deles, como é o caso do próprio Henrique, que vai estar nesse time, o Marlone vai estar nesse time, o Tinga vai estar nesse time, o Marcelo Moreno precisando de ritmo para jogar na terça-feira vai estar nesse time, ou seja, são as situações que ele já vai apropriando para o jogo da Libertadores. Acho que o Everton Ribeiro, porque aí ele tem uma preocupação maior com a contusão dele, né, que é uma questão muscular e tal, pode haver um transtorno maior, aí não, aí ele vai segurar, porque o jogo da terça-feira é muito importante para o Cruzeiro, gente. O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo da Libertadores. Uma derrota em casa significa uma mudança por completo nos planos do Cruzeiro. A Laú é o principal adversário desse grupo. É o principal jogo, porque é o jogo em casa. Então, toda essa história, o Marcelo está pensando muito bem. E por isso ele vai com esse time alternativo e não deixa de ser um time forte. Ele tem o Léo, que é o zagueiro imediato. Ele tem o Fábio no gol. Ou seja, é um time que está indo para vencer. É um time que está indo pensando também no Mineiro. Mas a importância de quem tem um grupo forte como o Cruzeiro tem. Ô, Brasil, mesmo sendo com o time do interior que faz a melhor campanha, tá certo o Cruzeiro? Tá certo, porque tem que pensar na Libertadores. Agora é um jogo cascudo, é um jogo difícil, porque inclusive vale a liderança. A gente tem que pensar nisso, os jogadores que lá estão, a melhor apresentação do Cruzeiro foi diante do América com o time reserva. Isso deixa o torcedor esperançoso de um bom resultado, mas sem dúvida alguma vai ser um jogo difícil, o Cruzeiro vai ser atração. E um jogador que é impressionante, muito querido pelo torcedor, todo mundo no Twitter, nas redes sociais, fala com a gente. Cadê o Elber? De repente é a oportunidade do garoto. É um garoto que vai ter a chance de estar jogando bola, é um garoto de qualidade e ele tem que entender. Ano passado, em outros momentos que ele teve mais oportunidades, ele entrava, ia, não correspondia tanto quanto deveria. Tinha jogo também que ele entrava, ele destruía com o jogo. E agora ele tem que segurar um pouquinho a onda. Mas é um momento dele mostrar que pode ser acionado quando o Marcelo quiser e corresponder. Deixa eu ver o tweet do torcedor do Cruzeiro, Diego Fonseca. O tweet é o dele, ô Junqueira? Deixa eu ver o tweet do Diego Fonseca aí. Está dizendo o seguinte, Diego Zanderline Chaves. Cruzeiro está contratando o que tem de melhor no mercado. Paulo Guerreiro, vem aí. Júnior Brasil, tá sabendo de algo, Brasil? A pergunta é para você. Paulo Guerreiro, Brasil. Grande abraço, Diego. Estou ouvindo isso muito pelas redes sociais. A gente sabe que o Cruzeiro está se mobilizando para buscar mais um atacante. Desde a saída do Vinícius Araújo ficou uma certa lacuna. De um lado, você fica achando um pouco estranho, né? 3 jogadores de muita qualidade. Borges, Moreno, jogadores ali mais de área e mais um. Agora, o nome que eu escutei, não por informações, mas que realmente está forte, essa coisa do Guerreiro. Está todo mundo falando, está um zum. E que a gente sabe que o Cruzeiro vai trazer mais alguém, isso vai ser fato. Quem é? Por enquanto eu entendo que é quem não deve estar muito feliz com isso, né? É o Marcelo Moreno, né? Que falou, aliás, dessa intensa briga por titularidade lá no Cruzeiro. Chama grupo, união, né? Então a gente tem que deixar um pouco a vaidade de lado, focar principalmente no grupo, porque todo mundo vai sair vencedor lá no final, né? Não só um jogador, não só aquele que fez o gol, sim o grupo. Então acho que
o pensamento tem que ser esse de união e essa união vai deixar o time sempre mais forte. Bom, Marcelo Moreno falando, o Cruzeiro tem um problema físico com o Borges. E a questão do Paulo Guerreiro, ontem a gente entrava em contato com os amigos da Rádio Bandeirantes, inclusive o Quesada, que cobre diariamente o Corinthians, falou: Everton, aqui absolutamente nada sobre isso até agora. Lá nada, não se fala, inclusive, da possibilidade de saída do Guerreiro, mesmo com o que aconteceu com ele. Que teve um torcedor que, inclusive, encontrou com ele naquele sábado pela manhã, não é? E segurou pelo pescoço, enforcou o Guerreiro, uma coisa bizarra. Mesmo assim, não se fala na saída do Guerreiro. O Corinthians não estaria disposto a liberá-lo, a não ser que, de repente, pinte alguém do Cruzeiro no Corinthians. Agora, esse alguém, o Corinthians já demonstrou interesse pelo Mike lateral. Mas eu duvido que o Cruzeiro abra a mão do Mike. Duvido. Mas as informações que chegam, Everton, é de que o jogador é que está muito chateado. É ele que está inseguro, é ele que tem que falar... Está feliz no amor, né, Edmar? Mal no jogo. Dizem que está. Mas é porque ele sabe que a torcida do Corinthians, ela dá esse tempo, né? O time vai... Né? Mas no primeiro tropeço já volta tudo de novo. Então lá é meio que... Você vive essa instabilidade o tempo inteiro. E é um jogador novo que precisa de uma estrutura para que o próprio futebol dele desenvolva. Ele marcou só o gol mais importante da história do Corinthians. Por favor, e tomou um pescoção, você imagina se não tivesse marcado. Então, a informação que chega é que ele é que está muito chateado por lá. E pode ser. Aí é determinante. Se o cara quer sair, não tem como segurar. Você vai ter que fazer uma composição, vai ter que olhar por ali e tal. E aí você tem os times que se apresentam nessa condição. O Cruzeiro tem hoje, e aí a gente tem que dar os méritos para o Marcelo, ele tem muito esse contexto de grupo. Ele fala assim, todo mundo que você fala para ele, pode, porque aqui eu resolvo, aqui eu adequo, aqui vai esse, aqui vai aquele. Então, ele tem essa história, como está surgindo a história também do Henrique no Vasco. Né? Tem que se falar. Eu não acho que se o Henrique não quis ir para o Coritiba... O Adilson Batista que pediu, né? Isso. Mas para lá ele quer. Que pode pesar com o Adilson. Mas isso que eu estou dizendo, para lá ele quer. Porque se o Henrique disser que quer ir para o Vasco, a gente entende pelo tamanho do Vasco, clube e pela instituição. Adilson Batista. Mas a situação financeira do Vasco também não é legal. Né? Ele não quis. Também, né? Ele disse, inclusive no nosso microfone da Band News, que não quer sair do Cruzeiro. E que só sairia se o Marcelo Oliveira quisesse que ele saísse. O Cruzeiro disse que não tem nada, mas ninguém lá no Rio de Janeiro sai do... inventou que o Henrique... Lógico que não. Mas eu acho que aí fica claro o seguinte, o Henrique é um jogador de possibilidade de sair do Cruzeiro. Ponto. Porque se queria envolver ele na questão do Coritiba, se o Vasco falou nele, é porque existe. Ele está sendo colocado no mercado. Brasil, me responde uma coisa, você não vai ficar em cima do muro. Quando o Luca estava aqui, a gente por vezes dizia, o Luca é um jogador que já que não está sendo usado, o Cruzeiro poderia botar na vitrine. E aí ele voltou para o clube de origem de onde ele veio, naturalmente. É o pouco espaço que havia para ele. Mas, enfim, voltou lá para o Criciúma, né? Então, eu pergunto a você, hoje no grupo do Cruzeiro tem algum jogador que o Marcelo Oliveira poderia se virar para o banco e dizer, bom, esse aqui pode colocar na vitrine, porque ele ainda pode ser útil numa outra oportunidade, mas agora não. Eu não vejo o Henrique como titular no Cruzeiro em hipótese alguma. E também não vejo ele à vontade para ficar na reserva. O cara que eu vejo hoje, que é a maior possibilidade, que é um nome, o Henrique tem bola, é um jogador que é conhecido nacionalmente, tem mercado, viveu um grande momento na Libertadores com o próprio Adilson Batista. Eu entendo que o Henrique, sim, seria esse cara, e é um cara de peso. Quanto a isso, não há dúvida. Quem não quer o Henrique? Eu entendo que todo time gostaria. Ele não está jogando? Isso é outra história. Não vive o melhor momento? Tendo uma sequência, tendo um cara como o Adilson para depositar a confiança nele. A gente tem que lembrar, o Vasco perdeu um volante, perdeu o Felipe Souza, que voltou para o Atlético. Então existe uma demanda, existe um espaço sim. E o Henrique briga por titularidade em boa parte dos clubes do Brasil. Agora, deixa eu chamar a atenção mais uma vez de você que está em casa, você pode participar. Envie o seu tweet para @osdonosdabola_mg e a gente registra aqui, desse jeito aí que você vai ver agora, @osdonosdabola_mg, facebook.com/osdonosdabola. Mas no Twitter tem mais uma pergunta aí para os nossos comentaristas. Cadê a pergunta, hein? Jefferson está dizendo, se futebol é momento, o Cruzeiro poderia tentar uma formação com Dagoberto, William, Marlone e um homem de área. Dagoberto, William, Marlone, então ele está tirando o Everton Ribeiro. Está tirando o Everton Ribeiro, exatamente. Dagoberto, William, Marlone, aliás, ele está tirando o Goulart também, hein? E em cima do que ele está falando, essa questão do momento, nós já falamos aqui, o Goulart não está bem, o Everton Ribeiro também não está bem, mas o Everton Ribeiro eu tiro um pouquinho, porque o potencial desse cara, que foi o craque do brasileiro ano passado, a qualquer momento ele reencontra o futebol e deslancha. Mesmo o Marlone está pedindo passagem, para mim o Marlone está entrando nesse time, eu não tenho a menor dúvida de dizer isso. Mas Everton Ribeiro,
para mim, eu insistiria, porque na hora que esse cara reencontrar o futebol, ele deslancha. Com todo respeito ao Marlone, eu não vejo no time titular ainda não. No lugar do Goulart? Nem no lugar do Goulart. Eu a função do Goulart, Brasil, lamentavelmente a gente tem que dizer isso, a função do Goulart nesse time só ele faz. E ele está fazendo mal feito, exatamente. Ele está fazendo mal feito, mas ele está fazendo mal feito num período que ainda pode fazer mal feito. Claro. Ele tem uma sequência de jogos para ele reencontrar o futebol dele. Eu não consigo ver o Goulart fora desse time. Com o Marlone, revezamento dele, do Everton Ribeiro. Eu acho que tem condição para isso. Para o Marcelo encontrar esse esquema. Eu não consigo ver o Goulart fora do time, mas eu consigo ver o William entrando nesse time. Também. O William é outro. Eu acho que o William já é titular desse time. Eu acho muito difícil que não jogue. E jogando. Eu tiraria esse homem de referência, tá? Esse homem de área. Que é a mais difícil nesse momento. Os treinadores gostam e tal, mas se você perde velocidade com o Júlio Batista, se você perde velocidade com o Júlio Batista, com o Marcelo Moreno e até mesmo com o Borges, e a gente fala tanto de velocidade hoje no futebol, por que não colocar Everton Ribeiro, Goulart, Dagoberto e o William? Em cima do que você está falando. Porque você tem os homens de chegada, você não vai ter a referência, mas você tem a chegada. Esse homem de chegada seria o Ricardo Goulart. Embora eu não goste dele jogando muito à frente, não. Mas seria esse homem de chegada. Né? Borges e Dagoberto, aliás, William e Dagoberto, com o Goulart chegando e o Everton Ribeiro jogando exatamente do jeito que você está falando. E você tem a chegada dos laterais também, só para completar essa ofensividade, que o Cruzeiro pode trabalhar isso muito bem. Mesmo que o Ceará não seja esse homem tão ofensivo, quando o Cruzeiro trabalha como trabalhou no último jogo, ele também chega muito bem na frente. Sim. Então você tem essa vantagem. Né? O Cruzeiro pode chegar com muita gente. E outra coisa, o time do Cruzeiro, ele não mudou, ele continua sendo aquele time que não guarda posição. Ou seja, eles se movem o tempo inteiro por lá. E talvez por isso a dificuldade de você ter, assim, quando o Marcelo pensa em tirar um homem de área. Até dentro do que a gente fala, às vezes, quando nós citamos aqui Atlético, a gente tem que falar de Cruzeiro. Quando fala de Cruzeiro... Normal no futebol polarizado. Tem gente que não gosta, não. Mas não tem problema, mas é normal. Claro, da mesma forma que você falou que o Atlético poderia, mesmo entendendo que isso não vai acontecer, jogar sem um jogo, porque tem dois caras ali do meio que podem jogar e estão vivendo um bom momento, um Dátalo e um Guilherme. Podem chegar. O Cruzeiro. Claro. São pouquíssimas equipes que podem se dar ao luxo, e aí eu incluo Atlético e Cruzeiro, de abrir mão do centroavante, do cara de área, porque tem qualidade para isso, Sim. tem alternativas. O Atlético no meio, o Cruzeiro na frente. O Dátalo e o Guilherme fazendo essa composição, mesmo o Guilherme falando, eu gosto de jogar na frente, quero chegar na frente, e o Cruzeiro, esses caras que são ali que estão mais perto do gol. Agora, não, isso é raro. O Cruzeiro tem uma forma de jogar, a gente não pode tirar como base o segundo tempo do jogo contra o Guarani, que o Newton ficou lá à frente da defesa, e o Lucas Silva um pouco mais lançado. Mas qualquer um dos volantes também chega muito bem. Ele é muito então o Cruzeiro teria 4 homens de frente. Estou dizendo numa necessidade de jogar no ataque. E mudança tática do jogo. Porque evidentemente, de jogo para jogo, você vai variar. Né? Às vezes você põe um homem. Às vezes você prende os volantes, você não solta tanto os laterais, você põe um jogador de mais peso, de mais força, como o Luan, caído pela esquerda, isso é normal, varia de jogo para jogo. Mas o Cruzeiro teria esses 4 homens de frente, os 2 laterais e no mínimo um volante de chegada. E os 2 batem bem de meia distância. Então. E na bola aérea, escanteio os zagueiros, que chegam ainda bem. Tem mais essa. Então, aí que está. Vale a pena continuar insistindo com o homem de referência? Não sei. Marcelo Oliveira eu acredito que vai começar a pensar nisso, acredito só. Mas olha, e o Marcelo tem uma vantagem muito grande, que é o fato de não ser teimoso, né? Porque você tem treinador teimoso, aquele que escolhe o esquema e sai da frente. E ele já mostrou no último jogo que não tem essa teimosia. Aliás, ano passado inteiro ele mostrou isso. Ele não é teimoso mesmo, ele se vê uma necessidade e vê que o jogador está crescendo, não tem essa. Ele conversa muito, fala muito, mas todo mundo sabe as referências. E ele já acenou muito bem com essa possibilidade da chegada dos volantes, quando ele mandou o Lucas Silva aprender a chutar de fora da área. Falou, eu quero o seu gol, você tem que ir. Isso são palavras do Lucas Silva. Sim. Então ele já acena com essa possibilidade de uma movimentação muito maior em termos ofensivos. E aqui, gente, ele é ofensivo. Treinador ofensivo é tudo. É aquele que trabalha muito bem em todos os setores. A gente está falando tanto disso no futebol brasileiro. É maravilhoso. A gente viu o São Paulo sendo campeão, ganhando de 1-0, melhor defesa do campeonato. Aí na hora que a gente pega, e aí lembra, a escola dele, Tele Santana, que foi a seleção brasileira de 82, que ninguém esquece, aquela seleção ofensiva que jogava pra frente. Perdeu, mas foi linda, é lembrada até hoje. É inesquecível, é lembrada até hoje. Pra mim tem gente que atribui a necessidade da vitória, da conquista pra reconhecer. Não é verdade. Não precisou disso. E uma, para com isso, esse dia tem um camarada no Twitter virando e falando que Reinaldo não é ídolo porque não ganhou. Não, isso não quer dizer nada. Mas nós estamos falando de grupo
campeão, forma, tem que ganhar. Mas aqui, o Tele foi inesquecível. Tele foi inesquecível. É uma seleção que marca muito mais, que está no coração, que encantou. Mas a que está no histórico é de 94. Você tem me dizer que não jogou. Você gosta do Mazinho. Você gosta do Mazinho. Você não gosta de Falcão. Você gosta de reconhecer é a seleção que não ganhou. Que não ganhou. Abraçado com o Mazinho. Olha aqui. Você tem um pôster do Mazinho na cabeceira da sua cama. Mas você vibrou. Saiu às ruas, gritou é campeão. São coisas diferentes. Mas eu vibrei com 82 também. Eu vibrei também. Então você não viu isso. Então você não pode reconhecer. Então você não pode reconhecer o título do Atlético no passado. Como assim? Você não pode reconhecer o título do Atlético. Claro que você comemora. O Atlético perdeu lá, ganhou aqui no sufoco. Perdeu lá, ganhou aqui no sufoco. Perdeu lá, ganhou aqui no sufoco. Só vale o carimbo ali. Você está desmerecendo o brincadeira. Luizinho. Corta o Brasil aí pra mim, ô Lincoln. Corta mesmo. Esse papo de falar do futebol charmoso da minha época, porque tem que jogar bonito, que vencer não é importante. Para com isso, Brasil. Vamos falar agora da Copa Libertadores da América aí. Na noite de ontem, pelo Grupo do Galo, aliás, corta o Brasil aí, mas corta até 2 horas, pelo amor de Deus. O Nacional do Paraguai venceu o Zamora lá na Venezuela, né? E, aliás, por 1-0. Aliás, Zamora da Venezuela, por 1-0. Então, a gente vai conferir agora a classificação do Grupo 4. Classificação que é o grupo do Atlético. Olha aí, ó. Olha aí, Brasil. Santa Fé da Colômbia, liderando junto com o Galo. Todos 3 pontos. E o Zamora, o forte Zamora. Aí. E aí, lembrando que você está vendo aí, né, Brasil? Futebol charmoso do Zamora. O quarto já com 2 jogos, naturalmente. Né? E o Zamora, coitado do Zamora. Todo grupo costuma ter o saco de pancada, né? É normal, isso aí né? É normal. E a gente viu que realmente o time é muito ruim. Grupo do Cruzeiro agora, vamos passar aí. No grupo do Cruzeiro, Defensor do Uruguai é quem lidera. Os uruguaios golearam os peruanos do Real Garcilaso por 4-1 na última quarta-feira. E confira a classificação, então. O Cruzeiro recebe a Universidade do Chile na próxima terça-feira, às 5h30 da tarde. Horário excepcional lá no Mineirão. Mas olha aí, Defensor, Universidade do Chile, Real Garcilaso. O Cruzeiro ainda não pontuou, lanterna do grupo. Mas se o Cruzeiro ganha esse jogo, aí embola tudo. Mas aí, Brasil, eu preciso mais uma vez sair dos grupos da Libertadores e voltar para você. Tomara que você não venha com esse discurso chato de futebol. Futebol charmoso, charmoso, não aguenta esse papo. Futebol charmoso. Não aguenta esse papo. Ai, meu Deus do céu. Fala desses grupos. Agora a situação. Como é que é mesmo o seu nome? Júnior Brasil. Júnior Brasil, agora cá para nós. Essa fase de grupos, muita gente fala, isso é xixelenta, vai passar. São 2 classificados. Tudo bem. Mas uma derrota, olha aí a situação. Claro. A pressão do Cruzeiro nesse jogo contra a Universidade do Chile aumenta consideravelmente. E, na minha modesta opinião, ainda de 99%, acredito que a sua, é um time, talvez seja o grande adversário do Cruzeiro no grupo. Sem dúvida, historicamente. E aí tem um detalhe, mas a gente tem que lembrar, quem for jogar com o Real em condições de altitude, a chance de ganhar lá também é pequena. Então as equipes vão passar por isso, vão ter esse mesmo problema que o Cruzeiro passou. Isso é fato, isso a gente não pode esquecer. Agora, é lamentável, apesar de que assim, tem gente que acredita 30, 40 mil, mas 5h30 da tarde é uma vergonha, desrespeito. Não adianta você vir com esse papo de televisão, vai atender o torcedor que está lá na Indonésia porque ele é importante para nós. Não, você tem que atender aqui, o torcedor local também, sabe? Então isso é um absurdo, é um negócio da televisão que influencia. E na verdade é o seguinte... Como você muito bem disse, é o futebol charmoso. Olha, e na quarta-feira, só para fechar aqui, será a vez do Atlético, viu? O Atlético também que joga em casa na quarta-feira, recebe o Santa Fé da Colômbia, no Independência, às 10 da noite, que é o horário que o Júnior Brasil acha perfeito para a prática do futebol. A gente vai para um intervalo rápido, 2 minutos só. Vou tentar explicar para ele que essa história de futebol charmoso já deu no gargalo. A gente volta em 2 minutos. Até já.